Agora que já temos uma visão sobre como definir rotas dentro do Express, é importante darmos um passo um bocadinho mais à frente, que é como é que nós vamos buscar, por exemplo, aqui nas nossas rotas, parâmetros. Ora, o que é que são os parâmetros de uma rota? Basicamente são valores que nós podemos passar de forma dinâmica, no sentido de poderem ser captados por parte do nosso servidor, neste caso o Node.js, e ele apanhar esses valores e poder utilizá-los, por exemplo, numa query a uma base de dados, ou para fazer uma operação matemática, por exemplo. Então vamos aqui ver como é que a documentação do Express nos indica como é que nós podemos alcançar esse objetivo. E é muito fácil. Se nós formos aqui à parte do guia, e eu estou assim com este método mais responsivo porque estou com um zoom grande, e se formos aqui ao routing, nós vamos circular, vamos encontrar aqui o route paths, mas o que nos interessa é o assunto seguinte, que é o route parameters. Bom, e nos route parameters ele basicamente diz aqui que os route parameters são URLs, ou melhor, são segmentos de URLs, que são usados para capturar valores específicos na sua posição. E nós podemos capturar esses valores que ficarão guardados no rec.params object. E já vamos ver como é que isso funciona na prática. E vais ver que é muito simples de entender como é que tudo isto funciona. Bom, vamos então aqui fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um app.get. Vou definir aqui a rota raiz, vamos lhe chamar assim. Aqui, obviamente, vamos ter o rec e o res, que vão resultar numa arrow function, onde nós podemos emitir a resposta. Então, se eu colocar aqui um res.send, olá mundo, já nada disto é estranho. E por conseguinte, se eu agora vier aqui e entrar neste espaço, nós vamos ter aqui o olá mundo. Agora, imagina o seguinte, e vamos partir logo diretos para o assunto. Imagina que eu tenho aqui um conjunto de endpoints para, por exemplo, clientes, os clientes da minha loja online. Ora, o que é que eu quero com estes endpoints? Basicamente eu quero, por exemplo, um endpoint para mostrar os dados de um cliente, mostrar todos os nomes dos clientes, enfim, um conjunto vasto que eu poderia colocar aqui de diferentes endpoints para uma potencial API. Então repara o que é que eu posso fazer aqui, eu posso simplesmente escrever app.get. Vamos passar aqui como rota barra clientes, por exemplo, e agora eu posso colocar aqui uma barra e definir, por exemplo, simplesmente o ID, ou o ID cliente, para sermos um bocadinho mais específicos, para tentar dar resposta a esta informação que aqui está, ou este desafio. Ora, o que é que vai acontecer agora aqui a seguir? Obviamente que nós vamos receber à mesma um res, ou melhor, um rec de request, e vamos ter a possibilidade de emitir uma resposta. Eu vou agora puxar aqui para abrir, então, a nossa response, e aqui o que vamos poder encontrar logo de imediato é que se eu fizer aqui um send, ou melhor, um res.send e colocar aqui simplesmente rec.params, eu vou conseguir observar aqui quais são os parâmetros que foram passados. E repara que eu aqui utilizei uma escrita muito específica, eu utilizei aqui 2 pontos. Ora, os 2 pontos seguidos depois de um termo vão fazer com que este cenário que aqui está vá passar com este nome que aqui está, o ID cliente, para o interior dos parâmetros da requisição. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer agora quando eu refrescar aqui. Não temos nada porque estamos a obedecer a esta que aqui está. Eu vou limpar isto que está aqui só simplesmente para termos uma leitura mais fácil. Mas se eu agora colocar aqui barra clientes e barra 100, por exemplo, repara o que foi o output que apareceu. Aparece um objeto de JavaScript com a indicação do nome do parâmetro, que neste caso é o nome que foi atribuído a seguir aos 2 pontos, seguido do seu respectivo valor. Ora, significa então que se nós temos aqui um objeto que tem esta propriedade ID cliente, nós podemos aqui simplesmente fazer o seguinte, eu vou comentar e vou colocar aqui um res.send e vou colocar aqui o cliente, vamos fazer uma interpolação aqui de JavaScript. Ora, o cliente selecionado foi o, e agora vamos aqui colocar o valor do cliente. Neste caso, vamos colocar aqui um rec.params, ponto, e agora ID cliente, porque é o nome da propriedade que nós temos aqui dentro do objeto. Ora, se eu executar agora este código, repara o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui já o cliente selecionado, foi o 100. Ora, isto significa então que eu estou em condições de, seguindo aqui esta filosofia, eu vou aqui puxar isto para o lado, seguindo esta filosofia que aqui está, de eu poder interpretar a partir da minha URL quais são os parâmetros e poder capturá-los através de um objeto que fica guardado no rec.params,
Então nós vamos ter a possibilidade de poder usar esses valores, por exemplo, quando tivermos necessidade de fazer uma query de MySQL, no caso, por exemplo, em que nós temos que utilizar uma cláusula para ir buscar um registro específico. Bom, olhando um bocadinho mais para aqui a documentação, ele indica-nos que nós não estamos apenas subjugados ao facto de podermos usar um parâmetro, nós podemos usar mais do que um. Então vamos fazer aqui um app.get e vamos colocar aqui, por exemplo, os clientes, barra, vamos colocar aqui um ID, simplesmente assim, vamos colocar aqui a barra, vamos colocar aqui comentários, barra ID comentário, ok? Obviamente que eu aqui tenho que colocar 2 pontos. Ora, o que é que isto vai significar na prática? Que eu vou poder definir uma rota, ou melhor, uma URL que contém a expressão clientes, depois um valor dinâmico que eu posso indicar como sendo o ID do cliente, depois na secção dos comentários eu vou poder identificar um comentário específico do cliente. Então repara no seguinte, é muito fácil. Repara que eu tenho o rec, tenho o res, vamos criar aqui então a nossa função e se eu agora quiser apresentar os dados dos parâmetros, repara como é fácil. Eu tenho aqui o res.send params, ou neste caso o rec.params. Então se eu agora colocar aqui cliente, por exemplo, cliente 1 barra comentários, que é esta parte que aqui está. E agora colocar aqui barra 100, vamos executar. Repara como ele já conseguiu interpretar que o pedido foi efetuado a esta rota e foi buscar então aqui os valores que nós queremos utilizar para os passos que vêm a seguir. Poderemos inclusive fazer aqui uma experiência muito simples, porque eu penso que já percebeste qual é o conceito. Repara, se eu tiver aqui um endereço que é a adição, e se eu agora definir aqui o valor 1 e agora definir aqui o valor 2, eu posso ter aqui um rec,res, vamos aqui abrir o espaço para enviar a resposta. Então a resposta vai ser igual a quê? Bom, neste caso, se eu quero fazer uma adição do valor 1 com o 2, então eu posso fazer simplesmente o seguinte. Eu posso fazer aqui o output de uma interpolação de strings. Vamos tentar fazê-lo desta forma. A adição dos valores, vamos simplificar assim, é 2 pontos e agora vamos abrir aqui um espaço onde podemos escrever JavaScript e vamos colocar aqui um rec.params.valor 1 mais o rec.params.valor 2. O que é suposto acontecer é que se eu chamar então aqui a adição, se eu a chamar assim não existe a rota, mas se eu passar o valor 10 barra 20, nós vamos ter aqui 1000 e 1020. Ora, o que ele fez basicamente aqui foi uma concatenação destes dois valores. Ora, porquê é que este resultado aconteceu assim? Porque o sinal de mais é usado para a concatenação de strings. E os valores aqui acabaram por surgir como valores do tipo string. Isto é, nós podemos aqui verificar isso desta forma. Se eu fizer um res.send e aqui colocar o rec.params, nós vamos ter a oportunidade de verificar que o valor 1 tem um valor do tipo string e não do tipo inteiro. Então teremos que ter atenção a esse aspecto. Ora, como é que nós podemos resolver esta circunstância aqui? De uma forma muito simples, existem várias, mas é nós adicionarmos um sinal de mais aqui antes de cada um dos valores. E isto vai fazer com que automaticamente as strings sejam transformadas em valores numéricos. Então o que eu tenho aqui é basicamente isto. Eu quero pegar, vamos aqui colocar, quero pegar no primeiro valor 1 do primeiro parâmetro, vamos transformá-lo num valor numérico e adicioná-lo, neste caso uma operação matemática, com o valor numérico da string que tem o valor 2. Então, se eu agora refrescar aqui, já vamos ter aqui o resultado é igual a 30. E com isto tivemos a ocasião de verificar então como é fácil ou relativamente simples de conseguir escrever aqui parâmetros nas nossas URLs e conseguir captá-los a partir do Express. E com isto nós podemos então caminhar rapidamente para
o sentido em que nós podemos implementar aqui uma API, em que passamos aqui alguns parâmetros de forma dinâmica e, de acordo com esses valores que nós vamos passando aqui para a nossa URL, nós podemos então fazer queries com condições, com cláusulas where, etc., onde podemos então receber depois resultados filtrados de acordo com os parâmetros que são passados na nossa URL.